Bom dia, estamos começando o podcast Doses Milionárias e abrindo com um quadro Ciendo Saudável, que é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia, e o objetivo é promover saúde com informações de qualidade. E hoje o nosso tema é dor na coluna, o que fazer? E para conversar sobre esse tema, temos um especialista, o médico ortopedista, Dr. Tiago Araújo, cirurgião de coluna. Olá, Tiago, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Poliana? Muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos lá, né, tirar as dúvidas da população, né? Que bom, e eu acho assim, gostei muito que você aceitou o convite, porque esse tema dor na coluna, ele é um tema muito prevalente, né? E principalmente eu acho que quem já está aí com mais de 30 anos, quem nunca sentiu, né, uma dorzinha na coluna. E antes de falar sobre esse tema, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, como você chegou, né, hoje sendo cirurgião de coluna, por onde você passou, onde foi sua formação? Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Eu sou filho de Brasília, né? Formei aqui na UNB, aí entrei pelo PAS. E aí, com 23 anos, passei na residência, fui fazer a residência em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, na USP. Mas eu servi as Forças Armadas antes, então fiquei um ano de serviço militar obrigatório no HFAB. Meu chefe na época era o Major Braga, hoje é o Brigadeiro Braga, excelente chefe, mandar um abraço para ele. E aí fiquei lá em São Paulo na ortopedia, né? Então foi 2012 a 2015. Aí emendei com a coluna, né? No mesmo serviço, até 2017. E aí fiquei na pós-graduação, né? Para iniciar o doutorado. Acabou que sempre quis voltar para Brasília, né? São Paulo é uma cidade muito boa, excelente, mas a qualidade de vida não é das melhores lá, né? Sim. Então, para criar família, São Paulo não é o meu lugar de escolha. E ainda mais que já era de Brasília, tem família aqui, já conhece o ritmo, né, da cidade. Sim, Minha mãe já tem uma certa idade, né? Tem uma tia também que tem uma certa idade, tios. Então, a gente tem que também cuidar, né, dos velhinhos. Então, outro motivo para voltar. Minha esposa é daqui, né, então a gente começou a namorar, eu estava na faculdade, e aí casamos em 2017, e aí ela foi para lá. Ela é médica também? Não, ela é enfermeira, mas tá fora da área, sabe? E aí acabei voltando, né, com o Hospital Sírio-Libanês abriu aqui, me convidaram para compor a equipe, né? Eu já atendi os funcionários aqui em Brasília, trabalhava lá em São Paulo também. E aí, em 2019, o bombeiro me chamou, né? Aí, 14 de agosto, né? Que é a minha data de entrada, né? Do bombeiro. O doutorado eu acabei, foi ano de 2023. E é isso, né? Aí, trabalhando, ajudando o povo e isso aí, né? Vida de adulto, né? Criar de filho. Não, e eu imagino, né? Porque uma trajetória, assim, você falou um pouco de São Paulo. São Paulo, além de ser uma cidade populacionalmente grande, a gente sabe que na área de saúde é um polo, né? Aqui no Brasil, e principalmente ali o Hospital das Clínicas, é muito voltado para uma medicina de excelência. E acredito que para essa área de coluna, então, imagino que você já viu de tudo, né? Um centro onde você acaba tendo muita experiência. E aí eu sei que existe também uma possibilidade de ser especialista em coluna em outras áreas, além da ortopedia. Existe alguma diferença, assim, em termos de atuação, assim, para aquela pessoa que às vezes não entende direito? Quem é o médico que mexe na coluna? Porque quando a gente pensa em dor nas costas, a gente lembra do ortopedista, né? Mas existe essa especialidade que é diferenciada, por exemplo, se for algo mais grave, que tiver uma necessidade de uma cirurgia, de uma visão cirúrgica, talvez o ortopedista geral vai encaminhar para um especialista em cirurgia da coluna, e que às vezes para quem nunca foi a um especialista é novidade, né? Saber que existe uma especialidade voltada para as doenças da coluna, né? Sim. Eu vou falar primeiro da divisão da ortopedia, quem acaba fazendo coluna, né? Quem é autorizado a fazer pela Sociedade Brasileira de Coluna. Então, ortopedia a gente vai dividir em subespecialidades. Então, coluna, são 2 anos de residência, joelho, ombro, pé, 1 ano de residência, mão, 2 anos, mão e microcirurgia, né? E tumor. E quadril, 1 ano, né? Tumor são 2 anos também. Então, acaba que quem vai operar a coluna é quem faz especialidade em cirurgia de coluna. Nossa formação ortopédica é muito centrada em parte cirúrgica. Então, acaba que a gente aprende a parte
prática, né, por necessidade mesmo, né, e acaba que o dia a dia ensina a gente para isso, mas o foco do treinamento é cirúrgico. E quem faz cirurgia de coluna além de cirurgião de coluna? Neurocirurgião também, tá? Eles são autorizados a entrar na sociedade, né, brasileira de coluna, passando na prova de título. Só que a formação é um pouco diferente. Eles depende um pouco do serviço, que tem serviço, tem muito serviço, muita cirurgia de coluna, tem serviço, tem menos. Na média, eles acabam passando uns 6 meses durante a residência na parte de coluna. O ortopedista que faz coluna é 2 anos só de coluna, além dos meses que passa durante a residência de ortopedia, né? Tem também tem neurocirurgiões que fazem fellow, 1 ano a mais para coluna, sabe? Acabam que saem muito bem formados, né? Porque já tem um background anterior da residência e pegam um fellow de excelência, assim. Por exemplo, aqui no SARA eles têm um fellow de coluna que eles aceitam os neurocirurgiões, né? O Baldomero, um amigo que a gente opera junto, ele fez e é um cirurgião de excelência. Acaba que, fora da área cirúrgica, algumas áreas acabam tratando coluna também, né? Por exemplo, medicina da dor, né? Então, vai anestesista, até próprio ortopedista. Eles vão fazendo procedimentos de menor complexidade, né? Como infiltrações, bloqueios, eventualmente o ortopedista geral também, né? A legislação ela não proíbe você fazer, né? Você é médico, você é autorizado. Mas o médico tem que ter um pouco tem que ter consciência, né? Saber o limite até onde ele pode ir para não fazer dano ao paciente e ajudar o paciente, né? Então, quem acaba fazendo fora da área cirúrgica são mais áreas. Fisiatras, às vezes faz um pouco também. É isso, acho que não deve ter muito mais outra especialidade, não. Entendi. E aí, quando a gente fala em dor na coluna, muitas pessoas se referem à dor nas costas, né? Está doendo as minhas costas. Quais seriam, assim, os principais motivos, né, de causa de dor nas costas? Se isso realmente tem uma associação aí com a idade, né? Que aí tem gente que vai ficando mais velha e fala, isso é normal, você acordar, se você não está sentindo dor, tem alguma coisa errada, dependendo você não tá vivo, a né? partir, dependendo. É assim mesmo, assim, todo mundo vai ter dor nas costas? Como que funciona isso? Tem uma estatística que fala que 90% das pessoas vão ter dor nas costas durante a vida. A minha interpretação da estatística é que os 10% que não responderam é porque não viram o suficiente ou não perguntaram para eles, né? Então, todo mundo vai ter alguma crise de dor nas costas. Não necessariamente dor grave, né? Mas uma dorzinha vai sentir. O que acontece com a idade, né? As pessoas vão mudando o estilo de vida, vão ficando mais sedentárias, né? Vão engordando, vão ficando muito tempo sentadas, não se alongam, não fazem musculação, não fortalecem. Então, isso aumenta a incidência de crises dolorosas. Outros fatores também, as articulações vão gastando, começa a ter artrose, disco vai desgastando, vai baixando, eventualmente começa a cutucar o nervo, entendeu? Então, acaba que a idade é um fator também que contribui, tá? Mas essa relação não é tão linear. Lógico que vai aumentar a prevalência, mas se você comparar as alterações que a gente tem aos exames de imagem com a prevalência de dor, ela não tem uma relação tão linear. A pessoa pode ter dor e não ter alteração nos exames de imagem e o contrário também. Ela pode ter alteração nos exames de imagem e não ter dor. Interessante isso. O mais comum no consultório é o paciente que ele tem lombalgia nas costas e é relacionada, na verdade, a um desequilíbrio muscular. Tanto de mobilidade, tá? Quanto de fraqueza muscular, e isso com o estilo de vida potencializa essas crises. Então, 90% do consultório é orientação, é ir fazer fisioterapia, é fazer pilates, é mudar estilo de vida. Perder peso ajuda também, mas não é uma bala de prata como em outras articulações que sofrem mais o efeito da gravidade. E acaba que a maioria a gente não precisa nem intervir. Entendi, porque você falou de uma forma que, às vezes, aquela pessoa que sentiu um incômodo nas costas, alguma coisa assim, né? Se ela tá sentindo dor, e aí, às vezes, é a hora que a pessoa lembra que tem uma coluna, né? Que às vezes é uma pessoa que tá sedentária, e aí ela começa a observar a postura, se de repente tá começando a sentir dor por conta do colchão ou da cadeira, e aí ela começa a se preocupar com isso. É verdade que faz diferença essa questão postural, assim, porque existem
existem pessoas que naturalmente andam mais encurvadas e até por uma questão de hábito ou emocional mesmo, e tem alguma relação mesmo com relação à postura, e a gente fala não só de adultos, mas a gente fala das crianças, dos adolescentes. Existe uma correlação de pessoas que te procuram mais no consultório e também, às vezes, não ficaram muito atentas à questão postural? Sim, tem a ver. Realmente tem uma questão de hábito corporal, né? Da anatomia da pessoa e também da questão emocional, né? Se é uma pessoa normalmente mais orgulhosa, tende a andar com o peito mais aberto. Se é uma pessoa mais retraída, tende a andar um pouco mais encurvada. Mas tem a questão anatômica também, estrutural. Então tem gente que é mais cifótica, é mais curvada naturalmente, porque a vértebra, em vez de ser um quadradinho, é um trapézio, algumas vértebras, né? Mas a questão postural, ela influencia bastante. Por exemplo, trabalho. A pessoa está lá 8 horas por dia sentada. Então, por mais que o esforço seja pequeno, você numa posição adequada, são 8 horas que aquele músculo, que não era para estar sob estresse, ele está sob estresse durante 8 horas. Isso acumulado ao longo das semanas vai gerar crise, né? Por exemplo, o paciente trabalha no escritório, se ele não apoia os braços para digitar, ele fica com o cotovelo levantado, a contração muscular sai de 1% de contração para 40% de contração. Por mais que isso não gere dor, em algum momento o músculo ele vai pedir socorro, né? E como é que ele pede socorro? Com dor, né? Outro dado curioso também, a maioria das crises de lombalgia são miofaciais, ou seja, muscular. E crises que podem ser muito dolorosas. O paciente tem que internar no hospital para tomar medicação na veia, começar a destravar. Você faz exame de imagem, né? Inicialmente já tem ideia faz exame de imagem para confirmar. Às vezes é difícil o paciente acreditar que o componente principal é muscular por uma dor tão intensa. Então, não vê nada no exame. Não vê nada no exame, né? A pessoa está morrendo de dor, ela quer achar algo, né? Quer achar que tem uma hérnia, né, de disco, tem uma protrusão, tem uma artrose importante. E a maioria desses casos é dor muscular que a gente também não precisa intervir. É orientar a medicação, né, tem que pesar um pouco a mão no começo, e fisioterapia e depois mudar o estilo de vida para não ter recidiva. Entendi. E aí, falando dessas principais lesões, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas, que aí você falou de artrose, existe a protusão, existe a hérnia de disco. Para quem está em casa, assim, se tiver um jeito de falar mais simples, assim, o que é a diferença? Não sei se são essas as principais causas de dores também relacionadas à coluna. E aí a gente lembra que a coluna, ela não é só a coluna lombar, né? Ela começa ali na cervical e vai até a torácica, lombar. Então, o que seriam essas principais diferenças entre a artrose, talvez se tiver alguma outra discopatia que é mais frequente, para a pessoa entender e saber que nem toda dor é igual, né? Sim. Vamos lá. Então, vou dividir em doenças cirúrgicas e não cirúrgicas, né? Para as pessoas entenderem. As doenças cirúrgicas, normalmente, elas motivam o paciente a fazer cirurgia por questão de dor de compressão de nervo, tá? Então, se comprime nervo, essa que vai ser a dor que vai ser incapacitante, que vai levar ao paciente a perder sono, a perder qualidade de vida, a impossibilidade de fazer exercício, de ter a vida rotineira dele. Nem toda compressão de nervo é cirúrgica, né? Quais as que são? São as que levam a algum dano neurológico, principalmente motor, porque ele tende a ser mais grave e menor chance de recuperação. Então, a cirurgia que a gente tem que fazer relativamente rápido. Quais outros casos? Os casos que têm essa compressão neurológica e não conseguem melhorar com o tratamento conservador, que é a fisioterapia ou afins, né, de fisioterapia e medicação. Ou ele até melhora, mas fica com a dor recorrente, né? E o que comprime nervo? Aí que a gente vai entrar nessas alterações anatômicas. Hérnia de disco, né? Protrusão discal, né? Espessamento de ligamento, tá? E artrose. Acaba que tudo é doença degenerativa. Degenerativa e ortopedia não quer dizer que a pessoa está morrendo, né? Que é uma doença velha, grave, justamente. É uma doença da idade, né? Que aparece com o tempo. Aparece com o tempo, né? Que nem todo mundo vai ter ruga, então a gente vai ter ruga da coluna, que são essas alterações. E o que influencia? Idade, genética, né? Sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, até nisso influencia o cigarro, né? Olha só. E uso da articulação, né? Então,
por exemplo, o paciente é um pedreiro que usa muito a coluna, é um trabalho braçal. A coluna dele vai sofrer mais do que quem tem um trabalho sedentário, de escritório, né? Então, né, voltando aqui, todos esses fatores influenciam, né, aumentam a chance de você ter essas alterações. Só que isso aumenta risco, isso não exclui risco. Então, pode ser que o paciente seja atleta, seja magro, tenha uma dieta perfeita, e mesmo assim pode ter uma hérnia de disco, porque a genética dele favoreceu isso, sabe? Entendi. E o que é protrusão, o que é uma hérnia de disco, o que é artrose, o que é estenose lombar, o que é hérnia de disco? Hérnia, em medicina, é uma estrutura que sai do lugar habitual dela, né? Então, a gente vai ter hérnia umbilical. Você tem o umbigo, a parede abdominal, que o umbigo não está forte o suficiente, começa a sair conteúdo do intestino, né? Para fora da barriga. A hérnia de disco é a mesma coisa. Sai o conteúdo dentro do disco para fora. A hérnia em si, ela costuma dar uma dor. Mas se ela não apertar nervo, ela dá uma dor durante alguns dias, normalmente, às vezes semanas, e depois vai embora. Se ela aperta nervo, aí que é a dor que pode vir a ser necessário algum procedimento cirúrgico. A hérnia, ela necessariamente rompe a parede do disco, tá? Então, isso é uma confusão que os pacientes falam muito, né? Que todo mundo tem uma alteração de envelhecimento, normalmente é protrusão ou abaulamento, falam que tem hérnia de disco. Não, hérnia rompeu a parede do disco e saiu o conteúdo de dentro do disco para fora. Interessante. E aí, qual que é a vantagem, né? Se nessa história tem alguma vantagem. Como rompe a parede, o corpo entende que é algo estranho. Se é algo estranho, o corpo tende a fazer uma reação contra aquilo e reabsorver a hérnia. Não reabsorve rápido. Reabsorve, na média, entre 3 a 6 meses, começa a ter algum sinal de reabsorção, tá? Pode ter pacientes que vai ser um pouco antes. E a protrusão, o que é abaulamento? Que isso é do envelhecimento. Vamos entender que é a ruga, sabe, da coluna. O disco, ele começa a perder altura, porque altera a proteína que está dentro do disco, e essa proteína retém menos água, e aí ele começa como se fosse uma massa. Aí você aperta a massa, ele dá uma largada para os lados. Né? E aí depende de como você mede, vai chamar de protrusão ou abaulamento. Isso dá dor normalmente? Não dá dor, tá? E isso vai dar dor se ele, de novo, se aperta o nervo. Ou seja, tem algumas pacientes que têm uma anatomia desfavorável, tem algumas regiões que são mais apertadas, então a protrusão pode apertar o nervo. A desvantagem da protrusão do abaulamento é que não regride. O corpo não entende que é algo estranho, entende que é algo fisiológico no processo natural do envelhecimento. Mas qual que é a vantagem nesse quesito? Como é um processo lento, as estruturas têm tempo para se adaptar. Então pode ser que você vê na imagem uma protrusão apertando uma raiz nervosa ali com pouco espaço, mas como foi gradual, o paciente não sente dor. Pode ser que algum dia, subitamente, o paciente pode sentir? Pode. É o momento que o nervo fala, essa casa aqui está muito pequena, eu quero sair dela, né? E a gente tem métodos para fazer com que isso melhore. A artrose, o que é? É o desgaste da articulação. Mas tudo vem junto. O disco, ele perde altura. Na hora que perde altura, sobrecarrega a articulação. A articulação começa a gastar. E aí ela começa a gastar, pode dar dor nas costas também, mas isso normalmente é uma faixa etária acima de 40 anos. E o problema principal, o que é? Também, de novo, o maldito do nervo. Começa a crescer bico de papagaio para cima do nervo. Aperta nervo, dá dor. E esses são os casos que eventualmente precisa intervir. E por último, a estenose, que normalmente é devido também a espessamento de ligamento. Esse ligamento está do lado dos nervos. Então, na hora que o disco perde altura, esse ligamento que estava esticado, ele dobra. E aí, como ele começa a ter movimento, ele começa a desenvolver também. E a partir daí também ele começa a apertar e dar dor. O ligamento por si só espessado também não causa dor. Ele vai causar dor se ele vai incomodar o nervo. Entendi. Então, assim, imagino que cada causa, né, requer uma intervenção, talvez, diferenciada, uma avaliação diferenciada. E, às vezes, eu me lembro, assim, de pessoas que estavam assintomáticas e, de repente, falam, olha,
de repente sentir a coluna travar. E aí sente uma dor intensa ali no momento e às vezes é uma dor tão forte, tão incapacitante que a pessoa não consegue andar e imagina que é algo muito sério que está acontecendo, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a dor é algo que assusta muito os pacientes de uma maneira geral. Eu falo que na minha área de endocrinologia, a maioria dos transtornos, eles são assintomáticos. Estão acontecendo, diabetes, já tem muita alteração e o paciente não sente nada. Por um lado, isso pode ser bom para o paciente que não sente dor, mas por outro lado é muito ruim porque está acontecendo um problema e o paciente não é alertado, né? Mas eu costumo falar que quando o paciente sente dor, ele mobiliza rápido, ele decide, ele topa tudo, né? Às vezes aquele paciente que era sedentário, que tinha maus hábitos, ele faz qualquer negócio para se livrar daquela dor. E eu imagino que você convive com muitas pessoas assim, né? Que talvez cheguem no seu consultório numa fase crítica de desespero, muito, talvez assim, um estresse emocional elevado por conta da dor, de prejudicar ali a qualidade de vida. E ali é o momento, né, de um especialista avaliar qual é o motivo real da dor. E aí, imagino que tem as principais formas de tratamento para cada tipo de dor. O caso da cirurgia seria, assim, imagino eu, que é a última opção, depois de já ter tentado algum tipo de tratamento clínico, e vejo também que existem outros tipos de tratamentos menos invasivos, e aí bloqueios. Fala um pouco pra gente sobre isso. Antes da cirurgia, né, dependendo da causa da cirurgia, quais são os procedimentos mais frequentes no seu dia a dia que você faz antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo? Tá. Vamos lá, a gente vai dividir em tratamento conservador e tratamento intervencionista, né? Intervencionista inclui cirurgias e bloqueios. Tratamento conservador seria fisioterapia, RPG, pilates, perder peso, medicação, né? Mudança de hábito, parar de fumar, tem a ver também. Isso a gente tenta durante um período, né? Normalmente alguns meses para ver a resposta do paciente, né? Não melhorou, ou está com a dor incapacitante, ou está com perda motora, né? Então a gente abrevia esse tratamento. E aí vai para a parte intervencionista. Intervencionista basicamente se divide em duas opções, que é a parte de bloqueios, tá? Que aí a gente vai fazer principalmente duas áreas, que é na articulação para dor de artrose, né? E nos nervos para dor de compressão de nervo. E a gente avalia a resposta depois de um tempo, saber se aquilo teve boa resposta ou não, né? Qual que é o paciente que aqui no bloqueio, né, que tem bom resultado, que ele não precisa fazer de novo e que não acaba indo para a cirurgia? É o paciente que aproveita essa melhora, né, que nem sempre é perene, costuma ser temporária. Ele aproveita essa melhora e muda o hábito, né? Porque o paciente morrendo de dor, ele não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir fazer fisioterapia, não adianta fazer dieta, não adianta eu mandar para você, não vai. A cabeça não tá boa, tá morrendo de dor, que ele vai fazer até algum prazer e comer um doce, né? Então ele não tá preocupado em fazer uma dietinha para aliviar a dor, e que também não é assim, se eu falar para ele, você fizer uma dieta, você vai zerar essa dor? Ele faz, mas não é assim, né? Não é assim, né? Então, esse paciente que ele consegue mudar hábito é o paciente que não acaba não voltando ou só volta para acompanhamento. A gente brinca com os colegas que no news, good news. Então, se o paciente ele não voltou, é que está bem. É bom sinal, ainda mais com dor, né? Diferente de endocrinologia, que tem doenças silenciosas, que ele tem que acabar voltando, né? Para evitar que essa doença silenciosa se manifeste, né, do modo negativo. Entendi. E assim, você percebe assim, essa correlação, por exemplo, dos pacientes que você já num primeiro momento, você já tem uma noção de que vai ser um paciente mais crítico, que talvez não vai ser um tratamento clínico que vai resolver o quadro dele. Existe alguma coisa que você consegue detectar, assim, no perfil do paciente mesmo, de que é um paciente de dor mais prolongada? Eu pergunto isso porque, assim, em várias áreas da medicina a gente percebe alguma correspondência entre o tipo de sintoma, o tipo de doença e características pessoais da pessoa mesmo, né? Talvez, assim, alguns pacientes têm uma capacidade de mudança e adaptação, mudança de estilo de vida mais fácil, ou às vezes um paciente que tem alguma alteração, alguma até experiência em casa emocional, alguma coisa mais difícil que lida no dia a dia, e aí frequentemente às vezes
volta a dor, tem uma correlação com dor. Você percebe isso, assim, alguma coisa que você identifica, olha, esse é um perfil de paciente de mais dor cervical ou dor lombar, tem isso? Você percebe na sua prática? Tem, assim, a gente percebe que tá na literatura médica, né, os pacientes que têm transtornos ansiosos, depressivos, eles, na média, eles têm um pouco pior resultado mesmo com cirurgia, sabe? Então, isso até é um fator confundidor, né, pra gente, na prática clínica, eventualmente para saber o quanto que a parte emocional está afetando na parte dolorosa, né? Lembrando que a dor não é um fenômeno unicamente anatômico, orgânico, né? Ele vai depender de como o paciente experienciou a dor durante toda a vida, como é que ele aprendeu o que é a dor, vai depender do estado emocional, vai depender de fator genético e também da causa anatômica. Então, isso justifica, porque eventualmente o paciente tem uma compressão muito grande, e tem pouca dor, e outro paciente não tem uma compressão tão grande e tem uma dor para ele que é incapacitante, né? Outros fatores também que ajudam a acelerar esse processo, né? A gente fazer um tratamento mais personalizado. O tempo que o paciente está com a dor, né? A gente tem que lembrar que a natureza é esperta, a gente não está aqui à toa, né? E a natureza não está aí há milhares de anos porque ela não é inteligente. Então, a natureza ela tende a se autorresolver. E o que isso quer dizer? O tempo. Então, o tempo de sintomas, ele já dá uma resposta em relação ao prognóstico de tratamento conservador com patologias que são potencialmente cirúrgicas. Tem patologias que não são cirúrgicas, cirurgia não vai resolver, bloqueio não vai resolver, e o tempo de sintoma também vai falar em relação ao prognóstico, mas isso não muda a minha conduta em relação a que caminho tomar, sabe, em tratamento intervencionista ou tratamento conservador. Então o tempo ele é um dos fatores prognósticos mais importantes, além desse perfil. Então outro detalhe interessante, Paulina, também, antes, eu tinha uma época antes da minha filha nascer, que eu estava fazendo questionário pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, fazendo acompanhamento, né? Para começar a fazer trabalho científico, né? Ver resultado e eventualmente um paciente, o que ele expressa para você, o que você percebe, não é o que o questionário capta. Então, isso depende muito da cultura do paciente, né? Então, a gente que é latino, a gente é mais expressivo. Então, a gente vai fazer mais escândalo, a dor é insuportável. Às vezes, você passa o questionário, vai dar um número lá que vai dar dor leve, né? Já o paciente, por exemplo, oriental mesmo, se o oriental está reclamando de dor, né? Não terceira geração, que já é brasileiro, já é latino, só tem olho puxado. Se ele está reclamando de dor é porque o bicho pegou, né? Por exemplo, paciente, sei lá, mais do sul, gaúcho, família europeia também. Então, essa nossa avaliação do dia a dia, esse feeling, ele também tem esse viés, sabe? Que vai muito de como o paciente expressa isso, e às vezes a gente acaba não captando a real dor dele, né? Se é menos ou mais do que de fato é. Entendi. É porque, assim, existe, às vezes, uma corrente que fala de relação entre o emocional e as doenças físicas, e a gente sabe que não dá mesmo para separar, e aí Sim. existe alguma corrente que fala que a coluna, por ser o eixo, né, de sustentação de todo o corpo, às vezes aquela pessoa que é mais preocupada ou que está passando por um problema assim, que ela se sente de certa forma sem apoio, às vezes alguma coisa no trabalho ou em casa mesmo, ou ao contrário, uma pessoa que se sente muito pressionada, muito cobrada, isso de certa forma pode ter uma relação com a dor em si, não sei se necessariamente com a lesão, mas aquelas pessoas que realmente falam, poxa, o dia foi difícil, aí começa a sentir uma dor no pescoço, e aí a gente percebe que isso pode estar relacionado com o estresse, né? Com esse grau de estresse e às vezes até a própria contratura muscular, não sei se é também um fator de aumento ali, por talvez o paciente estar numa situação que é uma situação estressora, ele aumenta ali talvez catecolaminas, o próprio cortisol, que isso dá uma resposta no corpo, que eu imagino assim, aquele mecanismo de luta ou fuga, como se o paciente tivesse que correr, então tem aquele estresse ali na musculatura, mas na verdade o paciente não ativa isso porque ele não está correndo, né? Sim. Existe mesmo essa relação assim de um impacto ali na região da coluna em termos de sentimento de dor e o estresse, até porque eu falo muito sobre a gente estimular a consciência nos pacientes, porque às vezes o paciente sente a dor, mas ele não entende o processo que está acontecendo. A partir do momento que ele entende que talvez o padrão de pensamento dele, essa preocupação, essa necessidade de controle que ele tem
pode estar gerando nele uma resposta, como se ele estivesse fugindo de um leão, alguma coisa nesse sentido, e que ele precisa realmente, além de tratar o físico, melhorar essa parte para evitar o estímulo, né, para ele não ficar voltando o tempo inteiro com essa dor, se ele entende o mecanismo biológico disso, talvez isso ajude ele a também, de alguma forma, procurar um apoio, procurar mudança mesmo no estilo de vida, mudança no padrão de pensamentos. Você percebe isso, que existe mesmo essa correlação do cortisol, dessa resposta ao estresse com a dor nas costas? Sim, completamente, total. Principalmente aqui na região da musculatura da cervical, sabe, no trapézio. Então, da parte hormonal, catecolamina, cortisol faz com que a musculatura fique com tônus mais elevado. Então, isso contrai a musculatura, isso vai gerar contratura, que vai gerar dor, né? Além disso, o paciente que está com o emocional mais abalado, isso vai mudar um pouco a química do cérebro também. Então, estímulos que não seriam dolorosos antes, eles começam a ser dolorosos. Então, acaba que esses pacientes, o que a gente vai ter que tratar, principalmente, é o emocional. Não é a parte do corpo em si. A gente pode tratar via corpo também, né? Com atividade física, que vai acabar tratando o emocional também, né? Vai ajudar a relaxar, gastar essa energia. Também as técnicas de liberação miofascial, acupuntura, isso vai ajudar a relaxar aquela região. Mas se a gente não trata a parte emocional, que na verdade é a causa, né? Aquela dor vai, na verdade, só entrar, ela vai sair, aí depois vai entrar outro ciclo, ela vai sair, vai procurar um médico, vai tratar outro ciclo. Então, na verdade, o problema é essa mudança de padrão de comportamento, né? E se entender. Então, ser médico tem algumas vantagens, né? Primeiro que a gente é remunerado para ajudar os outros, que isso é ótimo, né? Verdade. E outro também que a gente tem um conhecimento maior do corpo. Então, eu já percebi uma época para uma situação dessa. Fui lá no meu sócio, o Alexandre Paniago, um abraço para ele. Tava com uma dor no ombro. Com certeza tem alguma lesãozinha aqui, mas eu tava com muita dor miofascial, sabe? Mandou para um quiroprático, pro Fernando, um abraço também, que ajudou, mas o que eu percebi nesse processo que tinha essa questão emocional, sabe, de estresse. Estava passando por um momento desafiador. E que meu cérebro não conseguia processar isso, aí ele manda sinal pro corpo, né? Falou, tem uma coisa errada, vai procurar aí, né, antes que dê pior, né? Então, isso é completa verdade, e também isso é uma prevalência muito grande no dia a dia no consultório. E aí, assim, até falou sobre essa especialidade, falando de dor, né? Essa especialidade hoje que tá cada vez mais comum, era uma coisa assim, para mim que sou mais velha, mais antiga, né? Não vou dizer mais velha. Não era comum falar sobre especialista da dor, para mim foi uma novidade, porque na minha época de faculdade não existia, eu imagino que é uma especialidade relativamente recente, né? Você atende na sua prática também pacientes com dor crônica, assim? Como que é a atuação, no caso do especialista em coluna, diante de um paciente com dor crônica, né? Como que é essa atuação hoje? Tá. A gente acaba que atende, assim, né? Tem muito paciente, mas tem um nível de complexidade que eu acabo não atendendo. Fiz essa escolha na minha carreira. E qual que é esse nível de complexidade? Quando eu não tenho alteração anatômica que eu consiga resolver, sabe? Então acaba indo para alguns procedimentos de dor que basicamente eles vão tratar a dor propriamente dita, né? Mas esses são casos muito graves, que eventualmente o paciente precisa usar bomba de morfina, precisa usar eletrodo medular, que vai mudar como os trajetos, né, dos impulsos nervosos, vai trocar a dor por alteração de sensibilidade. Então acaba que esses casos mandam pro pessoal da dor mesmo, sabe? Mas a dor crônica, que é mais leve, que a gente consegue tratar com remédio, ou que tem uma alteração anatômica que a gente consiga intervir, a gente acaba tratando. Acaba que esse outro lado, quem mais trata, tem ortopedista que trata, mas em geral o neurocirurgião faz neurocirurgia funcional, sabe? Acaba também fazendo cirurgia para Parkinson e outros tipos de cirurgia. Mas assim, a formação a gente tem, se quiser continuar na formação, dá pra fazer, mas acabou sendo uma escolha pessoal, perfil meu mesmo, para não ir para essa área, e tô satisfeito com o que eu faço. E quando você fala assim, em termos de talvez fatores associados à dor, né? E aí puxando um pouco para minha área, assim, a gente atende com a prevalência, né? Mulheres, por exemplo, já
na fase de climatério. Existe uma prevalência hoje em dia até aumentada de osteoporose, e aí talvez a osteoporose com associação com fraturas. Na sua prática, assim, é algo que você tem visto mais? É mais difícil de tratar, no caso, a mulher que, né, por volta aí talvez dos 60, 70 anos, é acometida com a fratura. O que muda no tratamento, pensando em osteoporose e fraturas, né, da coluna, por exemplo? A gente falando isso é negligenciada, né? A osteoporose é completamente negligenciada pela nossa classe, né? Então, fazer um meia-culpa aqui, a gente tem que melhorar. Não é infrequente pegar pacientes no consultório que são acompanhados por médicos clínicos, né, que também estão habituados, né, e acostumados a tratar a osteoporose, que não tem uma mínima triagem, que não tem posição de consumo de cálcio adequado, não tem dosagem de vitamina D, não fazem atividade física, principalmente musculação. Então isso é uma falha nossa, né, no consultório. Então, sempre que tem paciente que chega que eu vejo que não está tendo, eu faço uma triagem. Se for casos mais simples, eu vou tratando, né, o paciente não ficar também em 10 médicos para cada um tratar um probleminha, né, e casos um pouco mais complexos, caminho endocrinologista, reumato, geriatra, estão habituados com esses casos mais complexos. Mas a fratura, né, realmente da osteoporose, ela gera alguns danos, né, isso pode gerar danos durante a vida do paciente. Então, imagina uma mulher pós-menopausa, 45 anos entrou na menopausa, nunca tratou, tem uma genética desfavorável, com 60 anos faz uma fratura de coluna. Qual que é o problema da fratura da coluna? A fratura é raro a fratura por osteoporose ter compressão neurológica, o que é bom, porque é menos grave nesse sentido, mas ela vai ter dois problemas, principalmente quando a fratura ela quebra muito na frente e pouco atrás, então a coluna fica muito cifotizada, gera uma deformidade. E o que essa deformidade vai fazer em alguns pacientes? Vai gerar dor, porque vai sobrecarregar as articulações e a musculatura daquele paciente. Então, o paciente que não interviu por vários motivos, né? Seja falta de acesso ao sistema de saúde, ou o médico às vezes não indicou, porque eventualmente chega e o paciente está com pouca dor e também não tem uma cifotização, mas na evolução acabou acontecendo isso e deixou despercebido. Para resolver isso depois é muito pior. É uma cirurgia muito maior, assim, que raramente a gente faz, e principalmente quando o paciente é de muita idade, né? Então, assim, isso acaba gerando problemas. E o pior, quando esse paciente ele continua sendo negligenciado e aí vai tendo outras fraturas, né? Então, você vai gerando uma deformidade em cima de deformidade e diminuindo muito a qualidade de vida do paciente. Sem contar a fratura de quadril, que quase 100% é cirúrgico, fratura de punho, fratura de húmero proximal, né, que são as típicas de osteoporose. Não, e é interessante falar, porque hoje em dia a gente vê muito uma campanha, talvez, de dieta sem lactose, né? E vai dizendo que o leite é inflamatório, e às vezes a mulher nunca teve nenhum problema, claro, assim, com o leite, e ela vai excluindo o leite, achando que vai conseguir suplementar, ou melhor, que ela vai conseguir ter as fontes de cálcio sem o leite, é mais difícil, e a gente percebe esse aumento do índice, né, de osteopenia, osteoporose. Eu costumo falar para as mulheres que o melhor é prevenir, né? Porque depois que chega nessa fase, e é o que você falou, às vezes ela tem até já fratura e nem sabe, né? Tem um abaulamento ali que vai ser verificado, e que depois disso ela vai conviver sem muita chance de melhora, né, de tratamento resolutivo, depois que já chegou no ponto de fratura. Então é um quadro mais grave, e principalmente lembrando da prevenção, não só essa questão do cálcio, da vitamina D, mas também da questão do exercício, né, que eu acho que esse talvez seja o ponto principal quando a gente fala de coluna, da diferença que é entre a pessoa sedentária e a pessoa que é ativa, né, fisicamente falando. E aí você percebe isso também, essa questão do sedentarismo, porque hoje em dia o sedentarismo, ele já entra como uma doença, né? A gente faz aí triagem dos pacientes e já coloca o sedentarismo como uma doença, assim como o tabagismo, só que as pessoas têm muito mais clareza em termos de risco, por exemplo, do cigarro, e aí isso é consenso, mas do sedentarismo, às vezes aquela pessoa que está parada há meses, já fez um exercício, o ex-atleta, por exemplo, que às vezes lá por volta dos 20 anos fazia muito exercício, hoje está com 50 e ele ainda fica com aquela memória de que ele faz atividade física, só que já está há
há mais de 10, 15 anos parado. E aí, existe essa importância mesmo de fazer um exercício? Qual seria o exercício mais importante para a prevenção de doenças da coluna? O que você costuma recomendar para os seus pacientes? Tá, vamos lá. Uma informação que a população em geral não sabe é que quanto mais velho, mais exercício a gente precisa, né? E a gente associa exercício muito com gente jovem, né? Exatamente. E até do ponto de vista prático, né? Para observar ao redor. Você não consegue notar muita diferença entre uma pessoa de 40 anos, quem faz exercício e quem não faz exercício. Você olha, tem volta de 40. Pega um vozinho ou uma vozinha que sempre fez atividade física com 70 anos e compara com um vozinho ou uma vozinha com 70 anos, completamente sedentário. São seres completamente diferentes, né? A gente não dá para tratar a pessoa de 70 anos igual. De 40 são seres semelhantes, assim, né? Do ponto de vista de tratamento médico. Então, assim, a atividade física é fundamental. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais importante ela fica, né? Às vezes eu até falo para meus pacientes, às vezes você vai na academia cheio de jovens, né? E aí eu costumo falar que quem mais precisa da musculação, talvez do exercício, é a pessoa idosa, né? E a gente tem ali uma expectativa, uma esperança de que aquelas pessoas que hoje estão com 20, 30 anos lotando as academias, que eles não saiam da academia, né? Porque se eles precisam hoje, eles vão precisar cada vez mais de trabalhar aí a musculatura. Então, qual que seria assim, a atividade mais importante e qual é a importância do exercício para a coluna mesmo em si? É fundamental, assim, no exercício também tem outra coisa, né, que a gente tem que ver que os pilares, né, tem o pilar do ganho de força muscular, que basicamente é a musculação que é o melhor, né, de mobilidade, que a gente negligencia muito, principalmente homem, né? Negligencia muito. E a parte do cardio também, né? Para a coluna, principalmente são a parte de mobilidade e de força, né? Com exercícios direcionados. Então, não necessariamente você precisa fazer o Pilates, que vamos dizer que é nosso carro-chefe, que a gente manda os pacientes que estão melhor. Mas você pode só ajustar na academia, sabe? Fazendo exercícios, colocando rotina de exercícios, principalmente isométricos, para fortalecimento do core, fortalecer a cintura pélvica. Não esquecer de alongamento também. Só que alongamento é algo que é relativamente chato, né? Então, ainda mais para homem, que é encurtado. Não tem paciência, né, de fazer alongamento. Ele malha ali forte e vai embora, né? E vai embora. E assim, alongamento dói, alongamento tem que forçar. Mas é importante para a coluna, então, fazer alongamento? É fundamental. Assim, principalmente encurtamento da parte posterior de coxa, de isquiotibial e múscula glútea, ela acaba tensionando a musculatura da lombar. E aí já deixa a musculatura sob estresse. Então, qualquer esforcinho a mais, a musculatura faz contratura e dá crise. Então, por exemplo, se eu pensar naqueles homens bem fortes, musculosos, se eles não fizerem alongamento, é problema. Aumenta a chance de ter Porque crise. Geralmente são pessoas que fazem muita musculação, né? E aí, essa contração sem esse exercício, talvez, de alongamento, também em algum momento ele vai estar forte, mas vai estar com dor, né? Sim, pode ser. E ainda mais quem é atleta de elite, né? Que nem esses homens muito fortes, tem maior risco de lesão, né? Então você vê até atletas das décadas passadas, o treinamento de antigamente é diferente do de hoje. Hoje se coloca menos carga, dá mais tempo de descanso, tanto que a vida útil desses atletas está sendo melhor. Tem um fisiculturista famoso, o Ronnie Coleman. Tem um documentário no Netflix, coitado. Já foi, sei lá, quantas cirurgias de coluna, prótese 2 quadris, assim. E por excesso de esforço também, assim, um negócio sobre-humano, né? E assim, puxando esse assunto aí de fisiculturismo, até uma pergunta que me foi feita essa semana por um paciente que tem dor. E é paciente jovem que faz musculação e tem dor com frequência. E ele perguntou para mim sobre o uso de hormônio, o uso de anabolizante. Aí ele me falou, olha, o meu professor, meu personal falou que tem estudos que falam que o uso da testosterona, do esteroide anabolizante, alguns deles podem ajudar na prevenção de lesões. É verdade isso mesmo? É algo que faz sentido do ponto de vista prático, científico, para as pessoas que às vezes, né, diante de um quadro de dor, às vezes são expostas a esse tipo de pensamento e às vezes acabam cedendo, mas que dúvidas sobre isso, que se é realmente dentro da ortopedia uma prática real e possível o uso de anabolizantes para prevenção ou tratamento, melhora de lesões. Tá. Eu não sou um grande estudioso disso, eu já vou começar fazendo meia culpa. Falando especificamente assim da coluna,
a coluna, ela é uma musculatura que ela não precisa de tanta hipertrofia. Ela precisa de tônus, ou seja, ela precisa estar esperta, ela não precisa crescer, ela precisa responder rápido ao estímulo. A carga que ela tem no dia a dia, ela já está acostumada. Então, é uma musculatura que você tem que trabalhar, vai para academia, fazer exercício, você tem que trabalhar um pouco todo dia. Lógico que pode ter um dia ou outro que você faz uma carga maior, mas tem que todo dia fazer um pouco de exercício. Então, seguindo essa lógica, o anabolizante não faz muito sentido, sabe? E em outras áreas assim do corpo, você pode até ter hipertrofia muscular, mas acaba que a parte tendínea, né, ela não acompanha esse ganho muscular. Então, eu imagino, posso não estar sendo completamente correto, mas eu imagino que talvez até tenha um risco maior de lesões mais graves, sabe? E é interessante você falar sobre isso, porque geralmente as pessoas vão pelo raciocínio, pelo lógico, e às vezes entendem que realmente, se a gente for analisar o sedentário, talvez ele não tenha esse tônus que você falou, e aí, por uma fraqueza mesmo da musculatura, vai ser mais suscetível à dor nas costas, dor na coluna de uma maneira geral. Mas não é o equivalente a você simplesmente usar um hormônio que cause uma hipertrofia, um aumento ali de células musculares e que não necessariamente isso vai ter relação nenhuma com a melhora da dor. Inclusive, o paciente vai estar exposto aos riscos, né? Que é o que eu costumo falar para os pacientes, que na prática ele não pode avaliar nenhum tipo de tratamento só pelo benefício, porque se ele tiver exposto a um risco para a saúde de outros órgãos e algum risco de acometimento ainda pior do que a própria dor na coluna, não se justifica dentro da medicina fazer uso de um hormônio que vai fazer, às vezes, mais mal do que bem, né? Então, na prática, não é esse racional de aumentar a musculatura a todo custo para prevenir lesões. Isso não seria uma justificativa, né? No caso dos pacientes. E aí, pensando nos pacientes que estão mais na academia mesmo, né? Então, isso não é real na prática científica, né? Não é. E tem outra coisa, né? Quando a gente quer acreditar em alguma coisa, a gente cria malabarismos mentais, né, para validar isso na nossa cabeça e achar que não tem risco. Então, para todas as áreas, né, mas a área de saúde, que vai afetar diretamente a nossa vida, é muito importante ser bem técnico, né? Ler os trabalhos com crítica, né? Ver se eles têm uma boa metodologia, ver se tem vários trabalhos que respondem a mesma pergunta e corroboram aquele achado. Então, lógico, se a gente for procurar na literatura, se eu colocar essa pergunta agora, é provável que tenha algum trabalho dizendo isso aí que o seu paciente falou. Mas eu tenho que fazer um escrutínio maior para ver se realmente aquilo não foi aquele trabalhinho mandrake. Que trabalho foi esse? Só para favorecer o autor que quer aquele tipo de resposta, né? A gente tem que lembrar também que tudo tem interesse. Então, a mesma ciência, ela tem a indústria por trás, né? Que ela quer vender. Lógico, ela tem que vender, ela tem que existir. E o objetivo da indústria é ganhar dinheiro, né? Por meio de vender os produtos dela que acabam ajudando os pacientes. Então, a gente também não pode olhar cegamente achando que está escrito é verdade. O papel aceita tudo, né? Mas no final, a ciência tem essa vantagem que a verdade acaba prevalecendo. Não é um trabalho, pode dizer isso, mas o conjunto de trabalhos e de conhecimento que vai se criando ao longo dos tempos vai mostrar que aquele trabalho é uma mentira, né? Então, a ciência, a médio e longo prazo, tem essa vantagem. Então, tem essa parte que acaba saindo dessa desconfiança, desses interesses. No final, a verdade acaba prevalecendo. Verdade. E aí, falando ainda de exercício, uma dúvida que eu tenho, e até uma dúvida pessoal, corrida em si, né? Tanto como uma opção de cuidado da saúde, às vezes manutenção ou controle de peso. Existe também, daí do meu lado profissional, os pacientes que às vezes vêm para mim e me falam, olha, mas o meu médico falou, meu ortopedista falou que eu não posso correr, que é um exercício de impacto. Na prática, assim, existe realmente um risco maior com a corrida? Ou existe, assim, algum caso de lesão que realmente o paciente é aconselhado a suspender definitivamente a corrida? Como que é, assim, a corrida de fato, essa relação entre corrida e coluna? Como que é? Tá. Tem 2 estudos interessantes de alguns anos atrás que eles pegaram para responder isso aí. Lógico que é um pouco de inferência o resultado, né? Porque não foram estudos muito longos, mas já dá uma luz pra gente e é o que acaba a gente ver também
na prática com a mudança de mentalidade da ortopedia nas últimas décadas. Então, um estudo eles compararam, comparar as colunas de maratonistas, ou seja, atletas, né, de elite, né, maratona, talvez até cardiologista pode aí falar se às vezes começa a ser um pouco maléfico, né, não tão benéfico quanto a corrida menor. Foram comparar a coluna de maratonista com a população em geral. Igual, sim, não é pior. Ou seja, né, então isso já dá uma resposta de que esse impacto da atividade física não causa malefício na coluna. Outro estudo, eles pegaram dois grupos, os dois eram sedentários, começaram a fazer atividade física. Aí, algumas semanas depois, analisaram a densidade dos discos, né? E aí viram que os discos de quem começou a fazer atividade física não, corrida especificamente, estavam mais densos do que os que continuavam sedentários. Aí qual que vai a inferência? Se ele está mais denso, ele está mais rígido, teoricamente tem um risco menor de fazer uma herniação, entendeu? Então, até protegeria, né? Uhum. Quais os pacientes que a gente proíbe, né? Não é bem que proíbe, mas assim, durante um período temporário. É aquele paciente que está em crise, está com dor, que realmente a corrida pode piorar. Uma atividade física, não só a corrida, mas qualquer atividade física um pouco mais tenuante pode irritar ali a musculatura que ainda está machucada, o nervo que está ali cutucando o nervo, o disco que está cutucando o nervo, e aí faz atividade física durante muito tempo, aquele mesmo estímulo irritando o nervo durante muito tempo, vai causar dor. E esse a gente limita durante algum tempo. Mas eu não consigo ver assim, alguma patologia que a gente vai falar, você daqui para frente nunca mais corre, não faz atividade de impacto, né? Lógico que eu não vou mandar o paciente jogar futebol americano depois de uma cirurgia de coluna extensa. A gente vai recomendar, acho que não é bom, sabe? Vai colocar muito em risco. Mas dificilmente alguma coisa que a gente proíba enfaticamente. Entendi. E assim, pensando na corrida até como uma maneira de controle de peso, né? Eu vejo que a coluna, ela está muito associada, né? A uma queixa do paciente com obesidade, e muitas vezes eu vejo no consultório aqueles pacientes que estão com obesidade, às vezes no estágio mais avançado, caminhando ali talvez para uma cirurgia bariátrica, o quanto eles queixam, né? Falam sobre a dor na coluna e às vezes sem ter tanta noção de que como o peso, de certa forma, piorou, né? E aí vira aquele ciclo vicioso, porque eu costumo falar que a melhor forma, assim, o melhor momento de tratar o peso é antes, né, da dor. Porque o paciente que realmente chega numa fase em que já tem muita limitação pela dor, para ele conseguir emagrecer e ele precisa fazer exercício, então vai ficando cada vez mais difícil, porque ele entra naquele ciclo de dor, a dor que gera uma ansiedade, que ele vai acabar tendo dificuldade para controlar a alimentação, pelo próprio peso e pela dor, ele tem dificuldade de ir para uma academia, por exemplo, de fazer exercício, e fica perpetuando aquele ciclo, né? Então, assim, o quanto faz parte, assim, da nossa vida moderna, o impacto, né, do estilo de vida, da alimentação, do exercício, e aí talvez a alimentação a gente fala também do ponto de vista de proteína, de ingestão de proteína, como importante para a pessoa ter um ganho de massa muscular que seja suficiente para proteger a coluna, e aí o quanto é um alerta para a pessoa que sente dor, né? Buscar melhorar os hábitos de todas as áreas, né? Tanto da alimentação, quanto do estresse, quanto principalmente do peso, que eu acho que é um fator que eu já costumo falar para os pacientes, que o peso na consulta, né? A avaliação da composição corporal, ela funciona igual para o cardiologista quando ele vai medir a pressão. Ele não vai poder liberar um paciente que está hipertenso, descontrolado, sem medicar, sem tratar o paciente. E às vezes eu, por exemplo, eu vejo paciente que me procura com um peso elevado, e às vezes ele vem porque quer ver a tireoide ou quer ver alguma outra, uma outra questão, e às vezes nem aborda, né, essa questão do peso, e hoje é um sinal vital quase que, né, importante para prognóstico, e aí eu acho que a coluna não é diferente da questão do peso, que eu acho que deve ser um pouco mais difícil abordar um paciente com obesidade ou obesidade mórbida quando fala de lesão de coluna, né? Você percebe isso na sua prática também? Sim, não. O que você falou da bola de neve é muito clássico, né? O paciente vai para academia, aí começa com dor no joelho, começa a emagrecer, aí para de fazer atividade física. Aí vai voltar, então sempre tem uma dor que vai puxando, que vai atrapalhando ele a entrar no ciclo de melhora de qualidade de vida, né? E na coluna não é diferente. O que a obesidade ela vai fazer? E tem o obeso mais fortinho,
né? Que esse normalmente tem uma não musculatura, tem uma musculatura né? grande, ou seja, ele já é constitucionalmente maior, né? Tem aquele obeso que ele é mais flácido, na verdade é só gordura e pouco músculo, esse que é o costuma sofrer mais. Então o que a obesidade vai fazer, principalmente nesse obeso mais flácido? Isso vai dar uma achatada no paciente obeso, então acaba que por conta do peso da barriga, a coluna lombar ela aumenta a lordose. E aí, para compensar, o nosso corpo ele quer o quê? Quer que a cabeça fique em cima da pelve. Então, para compensar, a coluna torácica faz mais cifose e a cervical faz mais lordose. Então, se aumenta as curvas fisiológicas, isso aumenta o estresse, tanto na musculatura quanto nas articulações. Para o paciente que já tem um canal meio fechado, se aumentar essa lordose muito, você diminui o espaço ali de onde passam os nervos. Então, pode ser que o paciente magro não sentiria dor de compressão de nervo, mas como ele fica mais obeso e muda essa curva, começa a cutucar e ter dor. Então, assim, o controle de peso, o estilo de vida é fundamental. Tem outro detalhe também interessante, que eventualmente para esse paciente bariátrico, ele não sentia dor e começa a sentir dor depois. Por quê? Porque ele perdeu muito peso, mas ele perdeu peso também, perdeu muita musculatura. Uhum. Então, na verdade, assim, o peso tem a ver, mas também tem a ver também o tanto desse peso que ele perdeu, ou do peso que ele é constitucional, tá obeso, que é de musculatura. Então, se ele perde muito músculo, às vezes ele começa a ter dor pós-bariátrica. Às vezes não tinha dor antes e passa a ter dor. Passa a ter dor. Olha só que interessante. Olha só, assim, o tempo passa muito rápido a gente conversando sobre esse tema aí de coluna, dor nas costas. Eu acho que é um tema interessantíssimo. Eu acho que você vai ter que voltar aqui depois, porque ainda ficaram muitas perguntas, muitas dúvidas, né, das pessoas em casa. Mas antes de finalizar, assim, se você puder deixar os seus contatos, a pessoa que realmente quer uma avaliação de um profissional competente nessa área de coluna, passa pra gente os seus contatos para que o paciente possa se consultar e fazer uma avaliação mais especializada no caso da coluna. Tá bom. Então, assim, eu sou bombeiro, né? Sou major lá do bombeiro, então os bombeiros estão lá na minha agenda. Toda quarta de manhã abre, eu sei que é um pouco concorrida, mas vai dar certo. Para quem precisar, vai dar certo. Aí eu atendo no Hospital Sírio-Libanês, tá? E atendo 2 clínicas, na Artros Ortopedia e na Meu. A Meu, a parte boa é que ela tem uma parte de reabilitação completa, né? Então, de consultório, todos são iguais, mas, né, a gente vai ter um atendimento equivalente, são ótimos lugares de trabalhar. E na Meu tem essa questão nova de reabilitação e muito relacionada ao esporte, né? Tanto que a gente tem as áreas da ortopedia, e acaba que a coluna é menos relacionada ao esporte, né, do que joelho, ombro. A gente vai junto ali com os colegas, que também tem a ver, mas lesões de esporte são muito mais relacionadas com torce de joelho, né, tornozelo, ombro. Mas a gente está lá para contribuir com conhecimento e ajudar os pacientes também. E tem algum Instagram também que eles possam entrar em contato? Algum telefone específico que as pessoas podem te encontrar? Bom, mais fácil, talvez tem o meu Instagram, que é dr.tiego, tem do meu, da ortopedia, e da Artros também, tá? Tudo acho que é @Artros. Mas eu mando depois certinho. Combinado. Então o seu pessoal ele vai encontrar lá, Dr. Tiego. Vai lá, tá o contato das clínicas lá também. Muito obrigada por sua participação. Nossa, foi excelente. Como eu falei, a gente ia abordar ainda casos de sucesso, mas o tempo foi curto. Então já fica o convite para você voltar em breve. Muito obrigada. Obrigado, Poliana. Obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês.